Meu nome é Helena, tenho 34 anos e moro em Campinas, no estado de São Paulo. Durante muito tempo, acreditei que o maior orgulho de uma mãe era ver seu filho construindo a própria vida. Eu sempre pensei que cada sacrifício que fazemos por nossos filhos vale a pena quando vemos felicidade nos olhos deles. Meu filho, Rafael, sempre foi o centro das minhas preocupações. Desde pequeno, eu trabalhei muito para garantir que ele tivesse oportunidades que eu nunca tive. Depois que meu marido faleceu, eu aprendi a seguir em frente sozinha. Foram anos de disciplina, economizando cada parte do meu salário, pensando no futuro e principalmente na minha aposentadoria. Eu não era uma mulher rica. Eu não tinha uma vida de luxo, viagens caras ou grandes propriedades. O que eu tinha era resultado de décadas de trabalho honesto. Cada economia guardada representava uma escolha difícil, uma renúncia e muitos anos de esforço. Quando Rafael me contou que iria se casar com Juliana, eu fiquei emocionada. Lembro exatamente daquele dia. Ele chegou na minha casa sorrindo, segurando a mão dela, dizendo que finalmente tinha encontrado a mulher com quem queria passar o resto da vida. Eu olhei para os dois e senti uma felicidade enorme. Naquele momento eu não pensei no dinheiro, eu pensei apenas no meu filho realizando um sonho. A verdade é que eu fui além do que podia. Para ajudar no casamento, usei uma parte importante das minhas economias. Paguei o salão de festas, ajudei com os fornecedores e cuidei de vários detalhes que eles não conseguiriam pagar sozinhos. Eu dizia para mim mesma: é meu filho. Se eu puder ajudar a começar essa nova fase, eu vou ajudar. Durante os preparativos, Rafael sempre me abraçava e dizia que nunca esqueceria tudo o que eu estava fazendo por ele. Suas palavras me emocionavam. Eu acreditava que aquele gesto fortaleceria ainda mais nossa relação, mas eu não sabia que poucos meses depois do casamento, a mesma pessoa que segurou minha mão e agradeceu pelos meus sacrifícios começaria a olhar para minhas economias como se elas fossem uma oportunidade. Naquela época eu ainda acreditava que amor de família era uma coisa que dinheiro nenhum poderia mudar. Eu estava completamente enganada. Depois do casamento, por algumas semanas, tudo parecia perfeito. Rafael e Juliana estavam felizes, e eu me sentia tranquila por acreditar que tinha ajudado meu filho a começar uma nova etapa da vida. Eu recebia mensagens deles, fotos dos momentos juntos, e sempre que nos encontrávamos, Rafael fazia questão de dizer que eu era uma mãe incrível. Mas aos poucos, algumas pequenas coisas começaram a mudar. No começo, eram detalhes que eu tentava ignorar. Juliana começou a fazer perguntas que pareciam simples, mas que carregavam uma curiosidade diferente. Helena, você ainda mora sozinha naquela casa grande? Eu sorria e respondia: sim, minha filha. É a casa onde construí minha história. Ela fazia um sorriso discreto e mudava de assunto. Naquele momento eu não imaginava que aquela pergunta escondia algo maior. Algumas semanas depois, durante um almoço de domingo em minha casa, Rafael começou a falar sobre as dificuldades financeiras que eles estavam enfrentando depois do casamento. Os gastos aumentaram muito, mãe. A casa, as contas, os planos para o futuro. Eu escutava com atenção porque, como mãe, sempre quis que ele estivesse bem. Perguntei se eles precisavam de alguma ajuda específica. Rafael olhou rapidamente para Juliana antes de responder. Foi apenas alguns segundos, mas eu percebi aquele olhar. Era como se ele estivesse esperando uma aprovação dela antes de falar comigo. Na verdade, mãe, estamos tentando organizar algumas coisas para melhorar nossa situação. Eu perguntei: que tipo de coisas? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Juliana então respondeu com uma calma que me deixou desconfortável: estamos pensando no futuro, Helena. Hoje em dia, é importante aproveitar todas as oportunidades que a família tem. A palavra família ficou ecoando na minha cabeça. Eu sabia que ajudar alguém que amamos é algo bonito. Eu sempre fiz isso. Mas também sabia que existia uma diferença entre ajudar e permitir que alguém planejasse a nossa vida sem pedir permissão. Naquela noite, quando voltei para casa, fiquei olhando meus documentos financeiros em cima da mesa. Minhas economias da aposentadoria estavam ali, representando anos de trabalho e cuidado. Eu pensei no meu falecido marido, Roberto. Ele sempre dizia uma frase que nunca esqueci: Helena, seja generosa, mas nunca deixe ninguém confundir sua bondade com uma obrigação.
Durante anos eu achei que ele estava falando apenas sobre dinheiro, mas naquele momento comecei a entender que ele falava sobre respeito. Alguns dias depois, Rafael me ligou. Sua voz parecia diferente. Mãe, podemos conversar sobre uma coisa importante. Meu coração ficou apertado. Pela maneira como ele falou, eu senti que aquela conversa não seria apenas sobre dificuldades financeiras. Eu respondi: claro, filho. O que aconteceu? Ele respirou fundo e disse: eu e Juliana estivemos pensando em uma solução que pode ajudar todos nós. Aquela frase me deixou em alerta. Uma solução para todos nós. Eu ainda não sabia exatamente o que eles tinham planejado, mas uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Pela primeira vez, eu senti que meu próprio filho não estava me procurando apenas como mãe. Ele estava me procurando por algo que eu possuía. No dia seguinte, Rafael e Juliana vieram até minha casa para conversar. Eu preparei café, como sempre fazia quando meu filho me visitava. Ainda existia uma parte de mim que esperava estar preocupada sem motivo, que talvez eu tivesse entendido tudo errado. Mas assim que eles entraram, percebi que aquela não era uma visita comum. Juliana segurava uma pasta nas mãos. Ela colocou os documentos sobre a mesa da sala e sentou-se ao lado de Rafael. Aquela cena me trouxe uma sensação estranha. Parecia menos uma conversa entre família e mais uma reunião de negócios. Rafael tentou sorrir. Mãe, antes de qualquer coisa, queremos dizer que somos muito gratos por tudo que você fez pelo nosso casamento. Eu balancei a cabeça. Eu fiz porque amo você, Rafael. Juliana abriu a pasta. Justamente por isso queremos conversar sobre uma oportunidade para o futuro. Ela começou a explicar que eles estavam passando por dificuldades e que tinham pensado em uma maneira de resolver tudo. No início eu apenas ouvia, até que ela disse: Helena, você tem uma casa grande demais para uma pessoa sozinha. Eu fiquei em silêncio. Minha casa, o lugar onde eu vivi tantos momentos com meu marido, o lugar onde criei meu filho, o lugar onde cada canto carregava uma lembrança. Minha casa é o meu lar, Juliana. Ela sorriu, mas não parecia um sorriso de carinho. Eu entendo, mas estamos falando de uma decisão inteligente. Então ela abriu algumas folhas, e foi naquele momento que meu coração começou a bater mais forte. Eles tinham calculado o valor aproximado da minha casa. Tinham feito uma estimativa de quanto eu receberia se vendesse. Tinham até separado uma lista de como aquele dinheiro poderia ser usado. Parte para quitar dívidas deles, parte para reformar a casa deles, parte para criar uma reserva financeira para a família. Mas em nenhum lugar estava escrito algo sobre mim, sobre minha segurança, sobre minha aposentadoria, sobre meu futuro. Eu olhei para Rafael esperando que ele dissesse alguma coisa, que ele percebesse o absurdo daquela situação, mas ele apenas ficou olhando para a mesa. Naquele instante, senti uma dor que nenhum dinheiro poderia explicar. Não era sobre a casa, não era sobre minhas economias. Era sobre perceber que meu próprio filho estava permitindo que outra pessoa planejasse o fim da minha independência. Rafael, eu disse calmamente, você realmente concorda com isso? Ele demorou para responder. Mãe, nós só estamos tentando encontrar uma solução. Eu respirei fundo. Uma solução para quem? O silêncio tomou conta da sala. Juliana então falou: Helena, você precisa entender que dinheiro parado não ajuda ninguém. Eu olhei para ela e respondi: esse dinheiro não está parado. Ele está garantindo que eu tenha uma vida digna quando eu precisar. Pela primeira vez, o sorriso dela desapareceu. Eu me levantei lentamente. Eu ajudei vocês porque quis. Paguei pelo casamento porque amava meu filho. Mas isso não significa que vocês têm direito ao resto da minha vida. Rafael tentou falar alguma coisa, mas eu continuei. Minha aposentadoria não é um prêmio para quem souber me convencer. É o resultado de uma vida inteira de trabalho. A expressão de Juliana mudou completamente. Naquele momento eu entendi uma coisa dolorosa. Algumas pessoas não enxergam a sua generosidade como amor. Elas enxergam como uma porta aberta para conseguir mais. E eu precisava fechar aquela porta antes que fosse tarde demais. Naquela noite, depois que Rafael e Juliana foram embora, eu fiquei sentada sozinha na sala por muito tempo. A casa estava silenciosa, mas minha mente estava cheia de pensamentos. Eu lembrava do sorriso de Rafael no dia do casamento. Lembrava de quando ele segurou minha mão e disse que eu era a melhor mãe do mundo. E então eu me perguntava:
Em que momento meu filho deixou de ver minha ajuda como amor e começou a enxergar como uma oportunidade? Eu não queria acreditar que ele tinha mais intenções. Uma mãe sempre tenta encontrar uma explicação para proteger o próprio filho, mas os fatos estavam diante de mim. Eles não tinham perguntado se eu precisava de alguma coisa. Não tinham perguntado quais eram meus sonhos. Não tinham perguntado como eu me sentia. Eles apenas decidiram o que fariam com aquilo que era meu. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu precisava proteger não apenas minhas economias, mas também minha paz. Peguei todos os meus documentos importantes e fui até minha agência bancária em Campinas. Conversei com a gerente e expliquei que queria revisar toda a segurança das minhas contas. Troquei minhas senhas. Ativei notificações para qualquer movimentação. Revisei meus investimentos. Também retirei Rafael de uma autorização antiga que ele tinha em uma conta que eu havia criado anos atrás, quando ele ainda era jovem e precisava de ajuda. Naquela época, eu nunca imaginei que um dia precisaria fazer aquilo, mas aprendi que confiança não significa deixar de se proteger. Alguns dias depois, Rafael me ligou. Mãe, você ficou chateada com aquela conversa. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Rafael, eu não fiquei chateada porque vocês falaram sobre dinheiro. Eu fiquei triste porque vocês decidiram que meu dinheiro tinha um destino sem sequer perguntar minha opinião. Ele suspirou. Juliana só queria ajudar. Eu fechei os olhos. Filho, ajudar alguém é perguntar o que essa pessoa precisa. Controlar a vida dela é outra coisa. Do outro lado da linha, ele ficou quieto. Eu sabia que ele estava dividido. Durante toda a vida, Rafael sempre tentou evitar conflitos. Mas dessa vez a falta de uma atitude dele tinha me machucado tanto quanto as palavras de Juliana. Algumas semanas se passaram. Juliana parou de me procurar com frequência. As mensagens carinhosas desapareceram. Os convites para almoços em família ficaram mais raros. Foi doloroso perceber que parte daquela proximidade talvez estivesse ligada ao que eu poderia oferecer, mas também senti uma liberdade que não sentia há muito tempo. Eu voltei a cuidar das minhas plantas, voltei a caminhar pelas manhãs, voltei a aproveitar minha própria casa sem sentir culpa por ter construído uma vida confortável. Meses depois, Rafael apareceu na minha porta sozinho. Ele parecia diferente. Não trouxe pedidos. Não trouxe conversas sobre dinheiro. Apenas trouxe um pedido de desculpas. Mãe, eu errei. Eu deveria ter percebido o que estava acontecendo. Eu olhei para ele e senti meu coração apertar. Eu ainda amava meu filho. O amor de uma mãe não desaparece facilmente. Mas também aprendi que amar alguém não significa permitir que essa pessoa destrua sua tranquilidade. Naquele dia, abracei Rafael. Não porque tudo estava esquecido, mas porque talvez fosse o começo de uma nova relação, uma relação baseada em respeito. E olhando para trás, percebi que pagar pelo casamento do meu filho não foi o meu maior erro. O maior erro teria sido permitir que alguém transformasse meu amor em uma obrigação. Minha maior conquista não foi proteger minhas economias, foi proteger minha dignidade. Porque dinheiro pode ser perdido e recuperado, mas a paz que construí depois de tantos